Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma live no nosso canal, onde nós divulgamos bastante trabalho relacionado a perícias de engenharia. E hoje nós iremos falar a respeito de perícias no setor de seguros. Lembrando que esse aquecimento aqui, esse vídeo, essa live, é um aquecimento para o evento que faremos dia 30 de junho às 20 horas, no qual estão todos convidados, onde nós lançaremos o projeto A Rota de Peritos. Você que deseja entrar no ramo de perícias judiciais, que deseja aprender qual é o caminho, qual é a rota a ser seguida, eu te convido para dia 30 de junho às 20 horas participar dessa aula online, onde eu apresentarei esse método desenvolvido por mim, e aí todos estão convidados, tá certo, pessoal? Nós vamos falar hoje com um profissional de alto gabarito, que trabalha no ramo de seguros há praticamente 20 anos, e eu o conheço, já trabalhei muito com ele em diversas grandes empresas, onde eu era prestador de serviço, ele era gestor, e hoje ele também está do lado de cá como prestador de serviço, à frente da empresa MSS Adjusters. Meu amigo Everton, ele é bacharel em Direitos e pós-graduado em Contratos. Vou falar aqui um pouquinho a respeito do Everton para vocês. Sócio-diretor executivo e comercial da empresa MSS Adjusters, bacharel em Direito, pós-graduado em Contratos, 20 anos gerenciando sinistros como regulador executivo, diretor técnico e gerente de empresas seguradoras e reguladoras internacionais. Boa noite a todos vocês que entraram aqui, o pessoal está em massa e vamos ver se o nosso colega Everton já está por aí para conversar a todos aí que estão presentes. E vamos lá, vamos conversar com o nosso amigo Everton e aproveitar o conhecimento que ele tem para compartilhar conosco. E aí, Everton? Roberto, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos Tudo bem? que estão aqui com a gente. É uma honra, um prazer. Muito obrigado, viu, Roberto, pelo convite. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de seguro. Sim. Então, Everton, eu te agradeço muito a participação. Eu estava querendo convidar um colega, né, nosso da área para fazer a live, Sim. mas estava aquela correria e não conseguia agenda, as pessoas às vezes também têm uma certa inibição para aparecer, né? Então, Sim. ontem de manhã eu falei assim, eu vou chamar o Everton, né? Porque habitualmente as lives são de terça-feira, às 20 horas, né? Aí ontem de Sim. manhã eu falei, eu vou chamar o Everton. Aí falei com você, de pronto você já aceitou, né? E estamos aí hoje, né? Agradeço aí a sua presteza aí, tá? Everton, eu Obrigado. falei um pouco a seu respeito, eu gostaria que você falasse um pouco de você, para que o pessoal possa te conhecer melhor. Sim. Bom, estou no ramo já há 20 anos, né? Estou indo para o 21º. Comecei minha carreira no sinistro de transporte, né? E depois eu fui para o sinistro de ramos elementares, né? Que a gente conhece aqui como RE. E fui desenvolvendo, né, esse trabalho de regulador júnior, né, até passando por cargos de gestão, passei por empresas multinacionais do nosso ramo, e até chegar aqui na MSS, né, que hoje é uma empresa que eu atuo aqui como proprietário, junto com o meu sócio, José Vicente, e a gente, né, tem uma boa penetração de mercado, né, nós atuamos num nicho bastante específico, que são médios e grandes riscos, e complexos também, porque envolve principalmente a questão de responsabilidade civil, né, a minha formação, você sabe, é jurídica, então, para mim é uma área que eu gosto bastante de trabalhar, né, na responsabilidade civil, não só no geral, mas como no SC Produto e outras modalidades. E é isso, a gente vai desenvolvendo esse tipo de trabalho, criamos templates específicos, até com a experiência, né, de mercado, tantas empresas diferentes, né, nós implementamos algumas ferramentas bem interessantes, bem legais, mais objetivas, focadas, né, nós buscamos atendimento às SLAs das companhias seguradoras, né, atender o cliente olhando o sinistro fora da caixa, né, uma visão. Então é legal, é um trabalho que, assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? A gente tem poucas pessoas que têm esse privilégio, né, de amar o que faz, então você não trabalha, né?
você se diverte, né? Então eu curto o que eu faço, Verdade. eu adoro acordar, fazer as vistorias, viajar, fazer esse trabalho. Então é Uhum. bem gratificante. É isso que eu ia comentar com você, né? Eu ia justamente usar essa fala, que eu sinto você como profissional apaixonado pelo que faz e apaixonado pelo direito também, né? Que você Sim, sim. também tem essa vertente aí, esse no sangue, o direito também, porque você É, também é filho de um advogado, né? é de E que família, meu destaca pai é advogado. de família. Então, é muito interessante quando a gente desenvolve um trabalho no qual a gente tem prazer. E em tantos trabalhos que nós desenvolvemos juntos, em todas essas companhias de segura, para as quais eu prestei serviço, você estava como gestor, sempre aqueles trabalhos, eles na realidade eram diversão para nós, né? Quantas vezes Era, é nós verdade. viajamos aí, desenvolvemos trabalhos e se preparamos para reuniões conflituosas, mas saímos vitoriosos, né? Exato, Porque exato. estávamos dentro da técnica, das regras do seguro, né? Sim, E então, assim, o segredo é estar preparado e ter profissionalismo, né? Como eu sempre falo aqui, eu acredito. exato. E falar a verdade, né, Roberto? A gente sempre fez isso, né? A gente se conhece há tantos anos e sempre, mesmo que a verdade às vezes dói um pouco, né, a gente conversava com o segurado com um contrato na mão. Né, a gente cumpria o que o contrato dizia, né, lógico, a gente flexibilizava sempre que era possível, né, com a anuência, né, da direção da seguradora. Eu mesmo, como prestador, até hoje faço isso. Eu olho a situação, né, trago essa situação para dentro de casa, a gente faz um trabalho, porque às vezes o contrato ele não transmite o que realmente ele tem de essência, né? Então, isso é importante. Eu sempre uso muito, inclusive, a essência do seguro. Qual é a essência do cara ter contratado aquele seguro? Às vezes ele contratou aquilo e a atividade dele é uma das excludentes da apólice. Né? Então, assim, a apólice não foi customizada para ele é um contrato de adesão e tal. Então, a gente traz para dentro de casa, puxa vida, olha, realmente, a nossa intenção como seguradora, já ouvi muito isso, é proteger esse nosso segurado. Mas essa excludente, Uhum. ela está no lugar errado, então pode desconsiderar. Então a gente faz um trabalho também técnico-jurídico, né, da coisa. Então, assim, o sinistro, ele está evoluindo muito, as apólices estão muito mais maduras do que quando a gente começou lá atrás, no ano 2000, né? Que tinha algumas excludentes ridículas até, você pensando no passado, como muros, né? Tinha muito clássico, era muros, não tem... Hoje não, hoje você tem apólices muito mais maduras, que tem a cobertura de muros, até estou com um sinistro muito interessante que aconteceu comigo lá no Ceará, que a primeira visão assim, Everton, olha, tem muro, né? Opa, mas só que tem uma cobertura especial para. Então é bem bacana essa evolução toda do seguro, né? É porque antes, quando você era acionado para fazer um atendimento, já procurava saber, tem tais itens que não são cobertos, né? Sim, Mas sim. agora houve esse ajuste porque é necessário, né? Como que a pessoa vai ter ali um produto ou uma edificação ou o que quer que seja, um patrimônio a ser é, preservado e de repente justamente aquele item, às vezes é o item que vai dar sinistro, né? Exato. Então a pessoa sente que no passado, quando havia essa exclusão, as pessoas usavam aquela fala assim: eu pago seguro, mas quando eu preciso eu não consigo usar. E aí tinha aquele conceito de que o seguro nunca paga, e não é verdade, né? Eu mesmo como prestador, eu nunca fui orientado a tomar decisões que privilegiassem as seguradoras. As seguradoras com as quais eu trabalhei, e acredito que todas são assim, porque sempre trabalhamos com grandes empresas, você também, as Sim. seguradoras, elas honram o contrato, né? Elas honram o que está na condição geral de apólice. E você falou para mim agora que houve uma evolução, porque mesmo com aquelas circunstâncias de exclusão na apólice, eventualmente pode levar a uma análise particular, né? Sim, sim. E assim, a customização, ela veio para ficar, né? Há alguns anos já eu tenho acompanhado,
principalmente quando eu ingressei nas reguladoras internacionais, onde eu tive bastante contato com o mercado lá de fora. Então a gente regula o sinistro, né, para o segurador local, e nós temos muito contato com o ressegurador. E por vezes, né, aconteceu da gente regular o sinistro por uma apólice e existir uma excludente, só que a policy master, né, lá de fora, ela tem uma abrangência muito maior, tal, e é muito interessante, né, essa questão deles trazerem também essas metodologias, né, esses olhares específicos, né, para alguma questão local. Por exemplo, teve uma vez que eu me surpreendi positivamente, a pólice local não cobria taludes, né? Só que quando eu mandei o relatório para fora, em inglês, a gente estava excluindo o talude. E aí a pessoa lá de fora, até tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente aqui no Brasil, um alemão, e que trabalha numa seguradora também alemã. Ele veio para mim e falou: Everton, nossa, eu fiquei impressionado, né, com essa excludente aqui. E aí eu disse: olha, é muito comum, né, essa excludente. Aí ele trouxe a Master, e a Master estava abrangendo. Então, na realidade, eu desmembrei os prejuízos do relatório em prejuízos suportados pela apólice local e suportados pela apólice internacional, né? Então, mas assim, as novas já estão com outra característica, né? Tá bem bacana ver, né, justamente sem ser redundante, mas essa evolução mesmo das apólices. É bom saber que está tendo esse progresso aí e que o seguro é algo dinâmico e que vai se adaptando à Sim. necessidade do consumidor, né? Everton, muitos dos que participam aqui são peritos, outros são pessoas que têm interesse em ser peritos, também tem reguladores, tem diversos profissionais de sinistros, né? Sim. Mas tem um grande público que me pergunta sobre seguro, diversas questões que eu vou colocar aqui no nosso bate-papo, né? Mas só Tá. para que essas pessoas que não estão familiarizadas com seguro, o que vem a ser, trabalhar com seguro e tudo, o que você poderia dizer assim, qual que é a rotina, o start para que que o consumidor acione a seguradora? Como começa um processo de sinistro? Você poderia dar uma introdução para a gente? Sim, vamos pensando num sinistro empresarial, né? Então você tem uma ocorrência, vou exemplificar aqui uma ocorrência de incêndio, né? Essa ocorrência, vamos pensar numa fábrica, numa indústria, né? Ela acontece aquele evento súbito, imprevisto e acidental, né? A tríplice condição para que exista um sinistro. E aí o segurado entra em ação, né, com o debelo do fogo, aquela coisa toda, imediatamente faz o contato com o corretor de seguros. Tá? O corretor de seguros, ele se prontifica a fazer a comunicação perante a seguradora, né, e a seguradora, por sua vez, faz a contratação dos profissionais. Né? Inicialmente, a seguradora contrata um regulador de sinistro, e esse regulador de sinistro, ele tem a percepção do local, faz uma análise preliminar da pólice e muitas das vezes já entende quais os peritos que ele vai designar. Né? No caso do incêndio, é muito comum designar de cara um perito de causa, né? Que é um especialista em incêndio que vai fazer análise do foco do incêndio, né? Para verificar se não houve um incêndio criminoso, né, para já afastar certas questões que são excludentes de apólice, por exemplo, né? Então, para verificar também, né, a questão da severidade do fogo ou não, se é chama residual, né, aqueles conceitos que a gente conhece bem, né, o que é uma chama residual, por exemplo, é residual de um dano elétrico, né, ou não, é um incêndio mesmo que característico de um dano elétrico, mas ele acabou incendiando todo o local, e aí faz as ponderações. Na sequência, também, normalmente, você tem o envolvimento do engenheiro civil, né, que faz toda a parte predial, análise predial. Envolvemos o engenheiro mecânico para fazer toda a verificação de equipamentos, maquinismos em geral. Tem aí o engenheiro eletricista, muitas das vezes, né, nós nos deparamos aí com grandes sinistros de transformadores, né, que às vezes são
o estupim aí para grandes incêndios, e dentre outros, né? Mas isso falando de um sinistro de incêndio, né? Mas tem tantos outros, né? Você tem o sinistro de alagamento, você tem o sinistro de vendaval, né, que é muito comum, a parte de engenharia civil. Nós mesmos, eu e você, quantas viagens nós fizemos para analisar, né, grandes sinistros de vendaval, né, principalmente no sul do país. Sim. E temos aí o sinistro de responsabilidade civil, né, que muitas das vezes você precisa de peritos, né, porque envolve aí alguns outros interesses. O segurado, ele causa um dano a terceiro, e aí você precisa de outros especialistas. Eu estou com 2 casos em andamento. Um deles é um grande sinistro que a propriedade segurada se incendiou, e esse incêndio se alastrou para as propriedades vizinhas, né? Só que as propriedades vizinhas são áreas rurais, então eu envolvi um engenheiro agrônomo, né, para analisar toda a parte rural, perda de produção, né, a questão de mortandade dos animais, tem muita coisa interessante. E um outro, por exemplo, é RC Produto, né, que é muito comum. RC Produto, o produto fabricado pelo segurado, causou um dano a terceiro. Aí, nesse caso, tem uma questão química envolvia um engenheiro químico, né? E assim vai, né? A gente se depara com várias situações diferentes aí. O seguro, o sinistro, às vezes ele envolve várias disciplinas, né? Você Sim, comentou aí do sinistro em gerador. Eu lembro quando nós atendemos um caso no Centro de Convenções em Goiânia, eu, você, o Eduardo Mercante. é O Eduardo verdade. Mercante foi ver a parte de engenharia elétrica, né? E agora ele Isso. também está fazendo Mecânica, ele fez as bastante 2 mecânica faculdades. também. O Edu é Pois é. corajoso. E até, ele é. Aí quando tem toda essa tramitação, né? Então o regulador dá o atendimento inicial, aí depois envolve os peritos que forem necessários, dependendo da disciplina, né? E aí Isso. depois o regulador fecha um processo, né? E encaminha para a análise da seguradora. Exatamente, exatamente. Compila todos os dados, né? E fecha o processo. Na realidade, é quase uma tradução para o segurez, né? Para que o analista lá entenda. Assim, acho que o mais importante do nosso trabalho é transmitir toda aquela situação que a gente vivencia pessoalmente para o papel, né, de forma que o analista da seguradora ele leia aquilo, ele se coloque no lugar do segurado, ele se veja naquela situação, né, vivencie algo, mesmo estando de longe, para ele se convencer e indenizar o sinistro quando é devido. Aí tentar enquadrar na pólice, verificar se tem alguma condição lá que exclui o pagamento, alguma coisa Sim, assim também, né? sim. Tem as glosas E em técnicas. casos especiais também, em casos especiais também a seguradora forma um comitê, né? Porque às vezes o analista ele não tem a alçada para tomar aquela decisão, né? Dependendo Verdade, verdade, verdade. do É sinistro. comum, é muito comum. Aí você envolve a diretoria e muitas das vezes o que tem acontecido, pelo menos nesse nicho que a gente atende aqui na MSS, tem acontecido muito envolvimento da subscrição, né? Então o subscritor ele tem uma visão do risco sem sinistro, né? Ele tem uma visão do risco funcionando, produzindo, né? Quando você tem um seguro complexo, que envolve não só a propriedade, mas também o lucro cessante, né? Então, esse entendimento de como funciona, né, toda a operação do segurado, para que a gente auxilie o segurado na reparação, né, e na recuperação da produção, esse time é muito importante, né? Qualquer período de paralisação ele impacta na pólice. Então é um trabalho assim em paralelo, né? Tanto da regulação, da perícia de engenharia, quanto da perícia contábil, né? E a gente Sim. trabalhando aí com esses profissionais, mais a seguradora, envolvendo o subscritor, né, para que todos conheçam, né, da dinâmica daquele evento e todos atuem para resolver o assunto o mais rápido possível. Né? O tempo ele é nosso aliado aí, lógico, quando bem usado. Se a gente não usa ele direitinho, realmente os prejuízos se agravam e aí não é culpa do segurado, né? Aí às vezes é culpa até do trabalho que está sendo desenvolvido.
E existem também regulamentações para que o sinistro seja atendido num determinado período, né? Existe uma regra do seguro para isso também, Sim, né? sim. O seguro ele é regido pela SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, e então você tem os prazos estabelecidos, inclusive na própria apólice, né? O contrato de seguro normalmente ele já traz esses prazos sobre a entrega do último documento, quanto tempo que o regulador, na realidade não fala o regulador, quanto tempo a seguradora tem para resolver o assunto, né? Lógico, dentro desse período que a seguradora tem, parte dele é nosso, né? Tanto do regulador como da perícia, que a gente entrega esse documento, entrega esse trabalho todo realizado para que a seguradora faça as análises competentes e, se for o caso, já indenize o segurado. O que tem ocorrido muito nos casos complexos, né, que é bastante interessante e muito bom para o segurado, são os adiantamentos, né? Então, quando a gente vislumbra ali um prejuízo muito grande, muito potente, sanadas todas as dúvidas em relação à cobertura, por exemplo, é um sinistro coberto, está tudo em ordem, e aí vai começar a apuração, a gente já tem a estimativa de prejuízo, né? Normalmente embasada já no trabalho do perito. Então, a gente olha para aquele cenário e fala assim, olha, a nossa estimativa de prejuízo, por exemplo, 50 milhões de reais. Né? Esse está dividido em prédio, em maquinismos, em imobiliário, em despesas fixas, né? E vai aí por aí vai. Então você pega essa macro, né, de estimativa, tem um embasamento técnico, lógico, né? E já desconta, por exemplo, o salvado, desconta a franquia e faz um cenário. Em cima desse cenário, a gente chega para a seguradora e fala assim, olha, seguradora, o cenário hoje seria, por exemplo, de 35 milhões, né? Vamos fazer um adiantamento para o segurado de 10 milhões. Isso tem ocorrido com frequência, né? A gente tem tido muito êxito, né? Nós temos aqui nos nossos casos muito êxito nos adiantamentos, porque tem um embasamento técnico, e isso é bom para o segurado, porque ele não faz o desencaixe financeiro, né? Ele recebe aquela verba, trabalha dentro daquele centro de custo que ele abre especificamente para cuidar do sinistro, né? Não mistura com o financeiro da empresa, ele acaba alocando isso numa conta específica, e isso tem trazido excelentes resultados para os segurados, né? Mas também faz parte da evolução do mercado, tá? A gente não via isso há anos atrás. Alguns anos atrás, o adiantamento era só para serviços emergenciais, né? Não Exato, existia e olha esse lá. tipo de adiantamento colocando agora. Exato. Everton, e em que condições assim o sinistro não seria pago? Só quando há a constatação de que não se enquadra nas condições gerais da pólice. Queria que você falasse um pouco disso a respeito também de qual que é o procedimento da companhia de seguro quando ela percebe ali uma tentativa de fraude. Isso aí pode recorrer contra o segurado ou fica tudo por isso mesmo? Assim, eu vou responder primeiro a parte, né, por que eles não são pagos, né? Assim, são diversas as questões. Normalmente existe um descumprimento por parte do segurado de alguma exigência da pólice, tá? Isso é o mais comum, né? Tem também o sinistro abaixo da franquia, né? Grandes corporações têm seguros muito grandes e às vezes fazem uma franquia, né, para cada local, risco nomeado, risco operacional, depende. Você tem franquias diferenciadas e às vezes você surpreende o gestor da unidade, que ele fala assim, esse prejuízo aqui vai me dar 1,5 milhão. Às vezes a franquia da empresa é 5 milhões. Aí, de cara, né, já aconteceu várias vezes, você faz ali uma vistoria, faz uma apuração prévia, e você normalmente sai da vistoria com uma estimativa. E quando a estimativa é muito abaixo da franquia, a gente já volta para a seguradora para que não crie uma expectativa negativa no segurado e já faz a carta recusa por prejuízo abaixo da franquia, né? Agora, outros detalhes por descumprimento, né, o segurado tinha que ter uma condição, por exemplo, de sensores, de câmeras, sistema de CFTV, botão de pânico, vigilante e tal. Ele não cumpriu com nenhuma das questões que estavam na apólice, que é uma exigência. Aí a gente recusa o sinistro. Lógico, existem brigas homéricas aí na justiça, né, porque eles falam que
isso não é uma condição, porque mesmo se tivesse tudo isso, por exemplo, poderia ocorrer, mas não é isso que está em questão, né? A questão é uma exigência que não foi cumprida. Se tivesse todos os elementos e acontecesse o roubo ou o furto, o seguro ia estar coberto. As exigências estariam cumpridas, né? Isso é uma dos exemplos. Agora, em relação à fraude, né, a fraude é bem específico, né? Porque, por exemplo, no incêndio, quando a gente vê um indício de fraude, você vê, às vezes, o acelerante, né? Às vezes você identifica um acelerante, um combustível, e com a experiência também, a gente hoje consegue identificar o caminho do fogo, né? O caminho do fogo é muito interessante, você sabe disso, a gente já fez alguns casos juntos, né? Ao contrário de que muitas pessoas entendem como sendo incêndio, a parte preta não é onde pegou fogo, a parte preta é a fuligem. A parte que está branca, né, que chama de queima branca, é onde justamente teve aquela chama, né, mais intensa, e aquilo identifica para nós o caminho do fogo. Normalmente não tem erro, a gente consegue identificar por ali. E aí, quando você vê, às vezes, múltiplos focos de incêndio e tal, isso também caracteriza, né, um indício de fraude. E aí a gente prontamente comunica à seguradora, que faz o acionamento de um outro prestador de serviço, que é o sindicante, né? O sindicante é um investigador especializado em crimes, né? Que normalmente tem ou uma formação policial, ou tem um acesso, né? A polícia conhece os trâmites da polícia, e aí esses profissionais vão fazer uma outra investigação, uma outra busca em relação a isso, tá? Que às vezes, muitas vezes, corre em paralelo ao nosso trabalho e de forma sigilosa, né? E aí no meio lá da regulação aparece um laudo do sindicante falando assim, olha, realmente é fraude, e aí nós saímos do circuito, a seguradora entra no circuito já com advogados, já com amparo jurídico, né, para fazer uma recusa robusta. Às vezes chama o segurado para conversar, né, e é comum expor a situação. Às vezes o segurado, na pessoa do diretor ou do representante legal, não sabe disso. Né? Às vezes ele foi também ludibriado por um funcionário que ocasionou ali aquele crime e tal. Então, as nuances da fraude são inúmeras, né? Então, é muito interessante também esse lado. Aquela questão que você falou da expectativa de quanto vai receber e, de repente, a empresa se frustra, tem uma franquia maior do que o valor, né, a ser recebido. E tem aquela questão também do rateio, né? Onde a empresa faz um seguro de valor inferior ao que deveria, não é isso? Exato. O rateio é um valor em risco, né? Que o segurado atribui, né, aquele local, e por vezes, às vezes mal orientado por algum profissional, até da própria área de seguros, ele contrata um seguro a primeiro risco relativo, onde ele tem que dar o valor ao risco, mas ele não sabe. Ele contratou o seguro e o corretor também, às vezes, depende do corretor, também não sabe. Então ele acaba que ele contrata um seguro para o local e na hora do sinistro vai entender que aquele seguro foi contratado a primeiro risco relativo, ou seja, nós fazemos o levantamento do valor em risco no momento do sinistro. E tem que se comparar esse valor em risco com o valor declarado, né? Então, às vezes, ele pega uma indústria e fala assim, coloca 2 milhões de prédio, coloca 1 milhão de equipamentos, e faz o seguro. Só que tem diversas regras dentro da pólice, né? Às vezes não vem escrito que é primeiro risco relativo ao primeiro risco absoluto, porque existe uma cláusula sobre isso, e a seguradora às vezes limita. Tudo que for acima de R$1 milhão cai na regra do relativo. Pronto. É o suficiente para aquele seguro ou aquele sinistro sofrer o rateio, né? Então, a gente já se deparou com várias situações, inclusive tem uma icônica para mim, que foi no começo do ano passado, teve um grande alagamento em São Paulo. Eu peguei um sinistro de alagamento numa indústria e foi, assim, devastador o alagamento.
E quando a gente chegou, eu cheguei com um perito mecânico, um amigo nosso do mercado, o Mário Polido, não sei se você lembra dele. O Mário Polido Sim. estava comigo, nós olhamos tudo aquilo lá e, assim, por cima, né, a gente conversando com o segurado, dava 15 milhões de reais. Quando eu olhei a pólice, eu não acreditei. Tinha 1 milhão de importância segurada, né? Só que, para sorte do segurado, nesse caso em particular, era primeiro risco absoluto, né? Só que, e ele até comentou comigo, o dono da empresa, escuta, mas por que o corretor me trouxe essa proposta assim? Eu falei, olha, eu não vou nem discutir sobre isso, eu não sei como é o método de venda, mas teria que ter uma avaliação do seu risco, né? E imediatamente, o que eu fiz? A gente, né, vulgarmente fala, não fiquei cozinhando o galo, peguei aquela informação, voltei para a seguradora, nesse caso uma seguradora que eu tenho um grande trânsito com o diretor do sinistro, fui direto nele, no diretor, e falei, escuta, está aqui o prejuízo do segurado, a empresa dele foi devastada pelo alagamento, ele tem 1 milhão de verba. Ele falou, tá bom, pode encerrar, eu vou mandar pagar. Então, pagamos assim, 2 semanas, o segurado recebeu 1 milhão, não fez nem cócega no prejuízo dele, infelizmente, mas é aquele negócio de você também estar olhando para a oportunidade, né? Escuta, por que eu vou ficar regulando, pedindo documento, pedindo isso, aquilo, se o cara teve um prejuízo 15 vezes maior que o próprio IS, né? Então tem essa. Agora, Mas no aí, caso do aí rateio... quem liberou aí foi o Alan, né? Hã? Quem liberou foi o Alan, né? O Alan tá com a gente aí, né? O Alan que O Alan pagou. tá com a gente, ele falou, esse sinistro é meu. Então, assim, teve. No caso do rateio, né? Trazendo você imagina se essa situação fosse de primeiro risco relativo. O segurado receberia, numa conta assim, bem por cima, 1/15, né? Você dividiria o prejuízo em 15 milhões, ele tem 1 milhão de S, então ele receberia a mínima parte desse prejuízo, né? Mesmo pagando o prêmio por 1 milhão de reais. Mas se ele tivesse declarado, né, errado e o seguro fosse o primeiro risco relativo, nosso rateio ia ser absurdo, né? Então, tem que ter cuidado mesmo na contratação. Normalmente, a regulação de sinistro, ela é uma auditoria, né? Ela faz uma auditoria toda da empresa do segurado, e às vezes o segurado nem ele entende, né, por que ele sofreu um dano tão grande ou por que ele tinha tudo aquilo, né? Às vezes ele vai identificar, por exemplo, mesmo no estoque, né, coisas vencidas que a gente pega, né, mercadoria vencida que já não está coberto, né? Então é bem dinâmico. Everton, uma curiosidade, em função de tudo que está acontecendo na área da saúde hoje, né, que mundialmente está acontecendo, houve algum impacto na área de seguros? Você sentiu isso? Olha, aparentemente não, né? O seguro ele continuou vendendo, os números, pelo menos demonstrados pela SUSEP, mostram uma evolução de prêmios, né, na captação de prêmios, e eu entendo que só vai melhorar, né, agora pelo menos com a economia está se mostrando mais forte agora, né, pelo menos no primeiro trimestre aí o PIB, esse aumento do PIB já mostrou, então o seguro está na mesma cadência e não entendo que tenha sofrido, não. Pelo contrário, eu acredito que se manteve muito bem, né? Ele é uma atividade que teve uma manutenção. Eu arrisco a dizer que isso não aconteceu, por exemplo, com todos os profissionais que trabalham no seguro, né? Porque as estruturas se alteraram bastante, né? Muita gente não, quase, praticamente todas as pessoas foram trabalhar em home office, né? Os escritórios, aqueles monstros daqueles escritórios das seguradoras, hoje foram sensivelmente revistos, né? Você não tem mais a sua mesa, né? O seu porta-retrato da sua família, né? Não tem. Hoje as grandes corporações têm espaços livres, onde você chega, conecta o seu notebook, né? E você vai trabalhar em escala, né? Por regime de escala. Então, e também você teve vamos colocar assim, um esvaziamento, né? Algumas pessoas acabaram deixando o ramo e as estruturas ficaram mais enxutas, né? Eu espero muito que volte
né, não sei, o novo normal já existe, mas a próxima fase, eu acho que está longe ainda, infelizmente, mas a hora que retornar, eu espero que parte desses amigos todos aí que estão fora do mercado retornem, né, e o seguro cresça cada vez mais, a gente tenha todo mundo de volta aí. Eu acredito que a estrutura que as companhias de seguro tinham antes desses eventos que estão acontecendo não voltarão a ser como eram, né? E não Não, só nas seguradoras, mas em outras empresas também. E então, lembrando, é uma transformação que vem de muitos anos, né? Por exemplo, até ia te perguntar essa questão. Alguns anos atrás, vamos falar de 20 anos atrás, houve aí um movimento, talvez 25 anos atrás, houve um movimento que na época a gente pensava que era uma moda, mas que era uma tendência e virou, aconteceu na realidade, do advento da terceirização, né? certo. Antes as empresas eram muito inchadas, depois veio esse advento da terceirização no final dos anos 90, né? E isso chegou para ficar, né? Hoje, como que estão as companhias de seguro? Elas estão assim, qual que é a proporção que você acha que está acontecendo de funcionários efetivos da companhia de seguro e de prestadores de serviço? Eu tenho a impressão que hoje os prestadores são a maioria nas companhias, ou estou errado? Eu tenho uma visão, até porque eu já trabalhei dentro da seguradora, que a parte de sinistros, por exemplo, talvez os prestadores eles sejam maioria, né? Mas outras áreas da seguradora, é, isso não é verdade, né? Até porque você precisa, por exemplo, a subscrição, né? Você só tem a terceirização da inspeção de risco. Mas o underwriter, né, o subscritor mesmo, ele é um funcionário, ele é um ativo da seguradora, né? Assim como o pessoal de emissão, né? A emissão, eu já vi acontecer a terceirização da emissão, tá? Mas aí não é com funcionários, é com uma empresa, tal. Mesmo assim, algumas outras linhas são de funcionários próprios. Então, eu acredito que no sinistro, sim, é a maioria, né? Mas as outras áreas é um híbrido, né? Porque ainda precisa de muita gente. A seguradora é uma estrutura muito complexa, né? Que envolve desde a do financeiro até o sinistro, né? Passando pelas áreas comerciais. Então, é uma instituição que emprega muito ainda. E se eu fosse chutar aqui, eu falaria que talvez 30, 40% de tudo tem terceirização, mas uma grande massa, 60, 70 aí, ainda é de funcionários. Eu pergunto isso porque, por lidar com esse ramo também, entrou aí nosso amigo Renato, que também é do setor de seguros. Sim. Então, e por lidar com esse ramo, muitas pessoas me perguntam assim, Roberto, como que eu faço para trabalhar com seguros, né? E é difícil dar uma resposta assim, porque eu comecei da seguinte forma. Eu fazia uma pós-graduação, eu era amigo do Frank, colega nosso em comum, né? Sim. E aí eu comentei assim, ó, estou fazendo aí uma pós-graduação tal, mas eu comentei só com ele. Ele falou assim, quando surgir alguma oportunidade na companhia, eu vou te passar. E passou. E aí depois não parei mais de trabalhar com seguro. Mas assim, aquela pessoa que está no zero, assim, é difícil dar essa resposta. Como entrar no segmento de seguro, né? Você tem assim uma resposta para essas pessoas? Quem Você sabe deseja entrar no que, seguro? Existe um meio convencional ou a pessoa vai trabalhando em reguladora, vai fazer um estágio, né? Alguns começam como estagiários e depois fazem exato, tem carreira no programas seguro. de trainee, né? Tem algumas coisas aí, inclusive a Funenseg, né, a Escola Nacional de Seguros, né, tem os cursos, e aí eles têm também bons contatos dentro das seguradoras, onde eles podem indicar esses profissionais. Mas é engraçado que os meus filhos, o meu filho mais velho, ele já está no segundo ano de engenharia mecânica, né? Então ele estudou do pré até o terceiro médio, né? Na mesma escola. O meu caçula está na mesma escola e por eu ter essa vivência tão grande no mesmo local, que é o Colégio Cantareira, onde eles estudaram a vida toda,
E eu também palestrava lá nas feiras de profissão que eles faziam lá. Então, normalmente eu era convidado pelo coordenador na época, e eu ia lá dar uma palestra para a molecada. Então, era muito legal também ter esse contato com o pessoal e sentir, né, o que eles tinham de dúvidas, né, a respeito do mercado de trabalho, essa coisa toda. E aí, por duas vezes, eu fui falar de direito, né? Aí, numa terceira, eu cheguei para o Gilson, era coordenador lá da escola, eu falei, escuta, tive uma ideia, eu vou falar de regulação de sinistro, né? Porque regulação de sinistro, ela é uma profissão que o profissional pode ser um operador do direito, ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um contador, né? Ele pode ser um administrador de empresa, não importa, né? São várias as profissões que podem agregar ao nosso trabalho, né? Nós somos um profissional generalista, né? A gente entende um pouquinho de tudo, tem que ter uma boa noção de mercado, né? E é um trabalho muito completo, né, na minha visão. Eu gosto muito do que eu faço, então eu sou suspeito em dizer, mas... E aí eu fiz uma apresentação em PowerPoint, inclusive coloquei imagens de alguns sinistros que eu atendi, e ele ficou encantado. Ele falou, nossa, eu acho que a molecada vai gostar muito. E eu fiz essa apresentação, né? Então eu estou contando tudo isso para dizer o seguinte, né? Ninguém chegou para o aluno e fala assim, o que você quer ser quando crescer? Ele vai falar regulador de sinistro. Não, ele vai falar médico, né? Advogado, engenheiro, né? Mas não regulador de sinistro. E aí quando eu levei essa palestra para a molecada toda lá, eu mostrei, eu fiz a regulação do Corinthians, do Museu da Língua Portuguesa, da Copersucar Cargill. Então foram sinistros de incêndio, ou sinistros, no caso do Corinthians, foi num acidente, foram muito grandes. E aí, quando eu mostrei as imagens dos sinistros, né? Nossa, a molecada pirou, né? Falou, nossa, tio, você estava lá naquilo, tá? E aí eu expliquei os profissionais que foram envolvidos na época, todos os peritos, né? Todo o serviço que a gente desenvolveu para fazer os pagamentos das indenizações e tal. E isso chamou muita atenção. E aí teve uma enquete no final das palestras, e a minha foi a número um, escolhida como a que eles mais gostaram, porque foi muito visual, né? E eu trouxe, mas eu queria ser advogado. Não, você pode continuar sendo advogado e você pode trabalhar com seguro. Eu queria ser engenheiro, e assim por diante, né? Então, entrar nesse mercado, né? Não sei, assim, teria que talvez fazer os cursos, né, pela Escola Nacional de Seguros, né, e se dedicar aí a algum processo seletivo, conhecer alguém da área, né, porque a nossa área tem muito disso, né, de quem indica, né. Eu tenho aí um prazer muito grande em, às vezes, ser consultado por alguns dos colegas do mercado para saber de algumas posições, eu indico alguns profissionais, muita gente trabalhou comigo, então eu acabo, né, colocando algumas pessoas aí em alguns locais, até justamente por esse conhecimento. Eu sou ativo aí no LinkedIn, principalmente com a corrente, eu ponho uma hashtag corrente do bem, sempre divulgo vagas, né, do nosso mercado. Então, é muito legal. É questão de dar uma estudada, né, nos cursos, tem bastante opções de cursos. Às vezes pegar, se identificar com algum nicho específico e ir para cima das seguradoras. Aí os sites são todos sites bem preparados, tem as vagas indicadas. No LinkedIn tem a divulgação das vagas. Então, é um ramo muito promissor. Falar em mercado, como o mercado mudou muito também nesses últimos anos, como tudo, né? Sim. Mas, por exemplo, alguns anos atrás, você sabia quais eram os carros que existiam, né? Você sabia que tinha cada marca lançava um por ano. Hoje você sai na rua, você não sabe nem o nome dos carros, né? Antes Exato, você exato. sabia, você falava assim, é um Opala, é uma Belina, né? É um Fusca, uma Kombi, né? Agora, e seguradora parece a mesma coisa, porque antes parece que poucas, né? Pela minha percepção, pelo menos quando eu entrei nesse segmento aí em 96, se não me engano, Sim. 97, mas está havendo uma abertura muito grande, né? Isso é muito positivo, né, para nós, porque é mais emprego aí, mais concorrência, né? Você tem notado Sim. também esse boom que deu de empresas que vieram de fora? Sim, tem muitas seguradoras novas, tem seguradoras de nicho, né?
tem seguradora que está atuando, por exemplo, só no garantia, tem seguradora que está atuando só no automóvel, tem uma seguradora nova, relativamente nova, Surrai, né, que é uma seguradora que, inclusive, eu fiquei conhecendo porque eu gosto de moto, eu ando de moto, e aí quando eu fui comprar minha moto, você quer fazer um seguro? Tem a seguradora Surrai. Eu falei, Surrai? Falei, nossa, não é corretora de seguros? Não, é seguradora. Aí eu fui entrar no site para saber. Então, assim, é engraçado, né? Começa a aparecer empresas e tal. E isso é legal. Você está integrando gente nova, né? Empresas novas, dinâmicas novas, inclusive, saindo um pouco do trivial, né? Lógico que as grandes, as ponteiras aí dos rankings, né, que Porto Seguro, Itaú, Bradesco, né, principalmente no automóvel residencial, elas dominam, né, fazem um excelente serviço, mas as demais, né, até quando às vezes eu sou consultado, Everton, quero fazer um seguro, acontece muito porque às vezes você mantém uma relação tão bacana com o segurado acaba tendo uma confiança no seu trabalho e volta, né, e volta a falar assim, escuta, eu estou querendo renovar minha apólice, o que você acha da seguradora tal? Aí, às vezes, eu dou minha opinião, tal, né? Eu falo, se você me permite, posso dar uma olhada na proposta, tal? Dou uma olhada na proposta, né? Sem compromisso nenhum, porque é aquele negócio, eu gosto do que eu faço. Então, às vezes eu dou uma olhada só para ver como que estão adequadas as coberturas, tal, e aí dou alguma ajuda, né? Então, e aí eu já cansei de me surpreender. Nossa, qual o nome que você falou da seguradora? Nunca eu tinha ouvido falar. Realmente, tem muita seguradora diferente, muito, muito. As seguradoras que lideram o ranking, Everton, elas são geralmente as ligadas a banco, né? Maioria ligada a banco, exceto a Porto. A Porto é líder, né? Principalmente no nicho de automóvel, né? Mas e não é ligada, assim, ela não era originalmente ligada a banco. Hoje ela tem uma parceria com o Itaú, né? Mas assim, na essência, a Porto Seguro ela não tem uma ligação com o banco, né? Mas tem várias outras também que não têm, né, ligação com o banco e hoje estão despontando, né? Estão fazendo um mercado. Quando você olha por prêmio, é mais difícil, né? Porque aí por captação de prêmio você vai ver lá sempre Bradesco, Itaú e algumas outras na frente. Mas quando é nicho de negócio, por exemplo, no property, né, na responsabilidade civil e tal, aí você vê quem desponta mais, e normalmente são as internacionais aí, que tem já essas apólices mais maduras, né, tem um trabalho desenvolvido, focado nesse tipo de nicho e de cliente, né, então tem as suas diferenças aí quando você olha o ranking, né. Existe esse ranking de seguradoras, mas você, pela sua experiência, assim, nada oficial, você visualiza que existe um ranking, provavelmente sim, oficialmente, um ranking de sinistros, classificando por tipos de sinistros, por exemplo, vida, automóveis. Ah, não tem, isso tem. Tem sinistralidade, né? Ranking de sinistralidade. Eu estou por fora, assim, particularmente eu não acompanho. Eu sei hoje os seguros mais vendidos hoje no país. A gente está falando de previdência privada, né? Que eu acho que lidera. Você tem os que a gente chama de seguros pessoais, né? Que é vida, auxílio funeral, acidentes pessoais, aquela coisa toda, né, que vende bastante também, principalmente esses seguros atrelados a alguma coisa, né, que vendem, por exemplo, em lojas de departamentos, né, aqueles seguros pequenininhos, então isso vende muito. E o seguro de automóvel, que lógico que é quase o carro-chefe. Aí você tem o seguro viagem, que me surpreendeu, né, numa pesquisa que eu fiz, seguro viagem tem vendido muito, né, justamente pela assistência médica, né, que ele proporciona fora do local da pessoa. Então você vai lá para Fortaleza, por exemplo, você contrata o seguro viagem. É baratinho, você coloca junto com o seu pacote lá, sei lá, custa R$ 70. Mas se você cai lá, quebra uma perna, você passa mal, vai ter que ir para o hospital, o seguro viagem está lá. Então isso é bastante legal. E o seguro residencial tem crescido absurdamente, né? Justamente porque muitas das seguradoras que vendem o seguro automóvel,
eles atrelam o seguro residencial como um benefício, né? Então você paga lá mais R$ 40, mais R$ 50, você tem um segurinho residencial lá para sua casa. Tudo bem que a importância segurada é pequena, ele é feito a primeiro risco absoluto, mas a gente vê que acontece muito sinistro, né? Você pega lá um incêndiozinho numa cozinha, lá dá 15, 20 mil reais, o seguro está lá, ele ampara e esse seguro está sendo bem aceito aí no mercado. Sim. Everton, tem perguntas aqui de algumas pessoas que estão na live, e o Eduardo perguntou se o curso de regulador é obrigatório, se tem que ter algum tipo de registro. Então, isso é polêmico, né? Isso é polêmico. Tem o curso de regulador, né? As seguradoras, por exemplo, sinceramente eu não sei como está essa questão de certificação nesse momento, mas elas certificavam, né, as pessoas internamente. Então, você trabalha na seguradora por 5 anos, a seguradora se certifica, né, como o profissional da área, né? Então, mas eu mesmo tenho o certificado da Fonenseg, né, um certificado com número e tal, tem o curso, você pode fazer o curso e você recebe esse certificado, e assim, existe essa exigência, tá? O pessoal, volta e meia, não tem se apegado tanto a isso, até porque terceiriza o serviço, né? Você não vê reguladores, você não vê mais reguladores funcionários das seguradoras, né? É mais difícil. Mas os terceirizados, quem responde tecnicamente, normalmente é um gestor da empresa ou o próprio dono, né? Por exemplo, eu e aqui o meu sócio, nós temos o certificado, a gente responde tecnicamente pela MSS, então isso conforta, inclusive é uma exigência de contrato de prestação de serviço entre nós e as seguradoras, tá? Então isso conforta, mas realmente está certo, tem que fazer o curso para ganhar o certificado, exceto se trabalhar numa empresa de regulação de sinistro, e aí você desenvolve esse trabalho e a certificação pode ser até durante o tempo de serviço, tá? Isso existe esse tipo de trabalho. Eu só não sei agora a questão do prazo. Se não me falha a memória, são 5 anos de trabalho. Sim. A gente vê que muitas das áreas, Everton, que, por exemplo, turismo, você vai comprar, por exemplo, uma passagem aérea, você vai comprar um livro, muita coisa hoje a gente consome diretamente, né? Sim. Fazendo compras diversas, até supermercado e tudo. E você acha que esse tipo de acesso vai ter algum impacto, ou já está tendo algum impacto no seguro? Por exemplo, pode ser que em função disso a figura do corretor seja enfraquecida, ou que a seguradora enxuga a estrutura porque a sua relação com o consumidor vai ser direto através de ferramentas de internet? Você acha que existe esse risco, ou já está acontecendo esse risco? Já tá, no meu ponto de vista, já está acontecendo, e isso é inevitável, né? Você tem hoje aplicativos que você contrata o seu seguro pelo tempo que você roda com o carro. Se o carro estiver estacionado numa garagem, ele está sem seguro. Você está rodando, ele tem seguro. Então, assim, está muito dinâmico isso, está muito dinâmico. A figura do corretor de seguros, ela pode ser, não sei se enfraquecida seria a melhor expressão, mas realmente ela é importante, né? Mas ela é importante e isso vai começar a ser mais cobrado do corretor de seguros, a técnica. Que ele demonstre para o cliente dele, né, o que o cliente dele precisa contratar, né? Porque, vulgarmente falando, aí você tem no mercado, o pessoal fala corretor pastinha, né? É aquele corretor que vai vender seguros, ele vende por volume, tal, tal. Não é isso, né? É como também você comprar seguro na boca do caixa, no banco. Pior coisa que alguém pode fazer é comprar um seguro na boca do caixa, né? Já atendi sinistros grandes de empresas que ele contratou um seguro na boca do caixa de R$ 1 milhão, né? Por incrível que pareça, né? Só que assim, aquele seguro tem uma série de excludentes, uma série de questões que aí a gente acaba tendo que aplicar isso na hora do sinistro, e é terrível, é terrível. É briga na certa. Então, assim, o corretor de seguros ele tem que ser preparado, ele tem que entender, né, para você tirar a SUSEP,
não é fácil. A prova da SUSEP é muito difícil, muito difícil. Então, assim, o profissional tem que se preparar muito para tirar. Então, assim, depois que tira a SUSEP, pô, tem que usar esse conhecimento. Tem que usar, aplicar esse conhecimento, né? E é que acabou banalizando a questão de preço, né? As pessoas no Brasil têm um grave, passam, né, por uma situação de erro assim, muito grande quando eles compram o seguro pelo preço, né? O corretor traz para você 3 propostas e você vai na menor. Só que quando você vai na menor, ele fecha porque ele está ganhando comissão na menor, na maior, na média ou na maior, não importa. Só que quando ele mostra para você as propostas, ele tem que falar para você quais são os benefícios de cada apólice, de cada proposta, né? Então, às vezes, a maior, ela não vai cobrir o que a menor cobre, eu concordo. Só que ele tem que mostrar para o cliente dele, fala, escuta, olha, essa menor aqui tem esse benefício, tem esse malefício, né? Por exemplo, tem uma franquia maior, não importa, mas ele tem que mostrar tecnicamente o que está acontecendo, né? E o que não ocorre, né? Infelizmente vai no preço. A gente teve um sinistro uns meses atrás, foi icônico, cara. Foi um sinistro gigantesco de incêndio, que a empresa não tinha lucro cessante contratado. E aquilo me chamou muita atenção. A corretora estava tão preparada que ela chegou na reunião, na primeira reunião junto com o segurado, e o segurado falou assim, poxa, mas eu não tenho... Bom, ela tirou da pasta, se não me falha a memória, 8 propostas protocolizadas que ela queria que ele fizesse os lucros cessantes. E ele negou. Então, assim, ela quis vender o seguro correto para ele. Ele não comprou. Sim. E ela mostrou, ela estava preparada para isso. Então, isso é importante também, né? Porque o segurado pode muito bem jogar a culpa no corretor, falar que ele que apresentou, né? Aí entra com a responsabilidade civil, né? Ou erros e omissões do corretor, aquela coisa toda. Aciona um outro seguro, inclusive, né? Então, tem essa questão. Ele vai se enfraquecer diante dessas novas tecnologias, dessas novas formas de contratação. Só que, por outro lado, quem restar no mercado vai ter que se adaptar a fazer um diferencial, a mostrar algo melhor, né, a não vender preço. Né? O pessoal tem que vender o produto, não tem que vender preço, você tem que vender o seguro. O que ele significa, o que ele te protege, né? O segurado não está comprando uma folha de papel, ele está comprando uma proteção. Então é isso que tem que colocar na cabeça dos caras, né? E a gente vive isso, né, no sinistro, a gente vê essa proteção lá na hora do sinistro. Né? Uhum. O corretor, ele não deve ser visto apenas como um vendedor de seguro, né? O bom corretor é aquele que dá suporte depois que o sinistro acontece, né? Exato. Porque tem aquele corretor que vende, acontece o sinistro, o segurado fica desamparado, e tem aquele corretor, que eu acredito que é o que tem que é a função dele, que dá o amparo, que acompanha o segurado durante uma reunião, que defende o segurado. Exato. Por isso que as grandes corretoras acabam se destacando, né? Porque o corretor, ele faz esse trabalho de acompanhamento, ele faz a triagem dos documentos, né? Ele discute com a gente, inclusive, antes mesmo de transmitir lá para o segurado, né? Então, isso, o segurado ganha muita qualidade tendo uma corretagem, né, de empresa grande. Essas corretoras multinacionais, esses grandes conglomerados que hoje existem aí, eles fazem muita diferença na hora da regulação, inclusive. Eu estou vendo aqui que eu não acompanhei todas as informações que colocaram aqui, ó, não girei aqui, e tem uma série de comentários que o pessoal fez aqui, mas eu acabei não acompanhando. Se alguém tiver alguma pergunta aí para encaixar... Inclusive tem tem uma aqui do Léo Benini, que é nosso colega aqui também, falando sobre o Instituto lá em Londres, né, que faz a certificação mundial, né? Então, inclusive, parabéns, Léo, está em preparação, bacana. Isso é um diferencial, inclusive para trabalhar no mercado internacional, com seguros de grande porte. Isso é bem bacana mesmo.
Eu acho que já estive com o Léo. O Léo não mora em Salvador? Não, não, não. O Léo mora aqui em São Paulo. Ah, então E é estou o confundindo, Leonardo estou Benini. confundindo com um colega. Estou confundindo com um colega nosso Ah, da você está Cautio, conversando, que... você tá confundindo com o Wagner Benini, que mora em Isso, é Salvador. verdade. Eu sabia que tinha um Benini aí nessa história. Exato, exato. É verdade. Eu sabia que minha memória está boa aqui. Tá boa, tá boa. Mas é legal, Everton. É muito bom bater um papo com você. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta aí para fazer. Eu tinha feito aqui um checklist aqui de algumas coisas que eu queria abordar com você e já foi tudo. E quais são as expectativas aí da área de seguro? Você acha que nesse futuro aí vai haver uma evolução aí, a tendência é o mercado ampliar é claro que se ampliar melhora para nós prestadores de serviços também, né? Eu acredito que com a passagem dessa onda aí que nós estamos vivendo, as coisas tendem a crescer, né? Eu tô vendo com bons olhos aí esse não só o crescimento da economia, mas a movimentação do mercado. Né, a SUSEP tem divulgado algumas coisas em relação ao movimento de vendas, né, como a coisa está evoluindo, e está evoluindo em todos os nichos praticamente. Né? No agro está evoluindo muito, na propriedade, no property está evoluindo bastante. Né? No auto sempre existe uma evolução, né, porque você tem um ingresso de veículos novos aí todos os dias. Chama atenção, né? Eu acredito que o mercado vai ter uma evolução bem bacana. Tem uma pergunta aqui: a seguradora pode ser responsabilizada por erro de informação do corretor? O CDC diz que a informação tem que ser clara, né? Eu concordo. Agora, assim, a seguradora ser responsabilizada por um erro de informação do corretor, eu vejo mais difícil, né? Do que assim, do próprio corretor se responsabilizar, né, pela informação. Normalmente os corretores eles têm um seguro próprio de erros e omissões, então ele pode ser responsabilizado. Mas a seguradora, talvez, né, numa lead, né, num pedido bem específico, né, com provas, por exemplo, a proposta preenchida pelo corretor, né, validada, não sei, teria que dar uma estudada nessa possibilidade. Talvez exista a possibilidade sim, mas é mais fácil a relação entre segurado e corretor, né, que o corretor tenha captado as informações do segurado e transmitido errada, então se ele transmitiu errada, a responsabilidade é dele, não da seguradora. Né. A seguradora, talvez, até pelo princípio da boa-fé, ela foi induzida, né, a aceitar aquele risco com base naquelas declarações. Então, eu acho que ela acaba se eximindo da responsabilidade. Parte-se do pressuposto que o corretor sabe o que está fazendo, né? Como, por Exato, exemplo, exato. o Renato está comentando, assim, o corretor tem credenciamento para isso, é verdade. O corretor tem responsabilidade sobre as atitudes, né? Ele é Sim, um sim, profissional naquele nicho, né? Concordo exato. também. Mas, assim, sempre quando alguém se vê no direito de reclamar alguma coisa, acaba entrando com uma ação, né? Não quer dizer que vai ganhar, né? Exato. Não, Mas o direito de sempre... ação é de todos, né? Todo mundo pode entrar com ação. Vai do juiz acatar ou não, né? Uma coisa que a gente não vê mais é o tal da inépcia da inicial, né? Que ele vê que não tem a causa de pedir, ele tem algum defeito ali naquela peça. Não, hoje passa tudo e aí o judiciário vai movimentando, a máquina. Por isso que está o caos que está, né? Tem milhares de processos lá, mas isso é um outro assunto, né? O Brasil, acho que é líder em ações na justiça, né? Ah, eu acredito que sim. Eu sei, pela minha pesquisa aí, que nós temos 70 milhões de processos pendentes na justiça. 70 milhões? Nossa Senhora, Atualmente. tá louco. 70 milhões. O Renato está comentando que ele falou assim, não ganha, já passei por isso. O Renato já vivenciou essa questão que nós estamos falando aqui. Sim. Mas é isso aí, Everton. Eu Bom, agradeço aí por você compartilhar com a gente aí todo esse conhecimento, aí, essa experiência, né?
E a gente já deveria ter feito essa live há muito tempo, hein? Mas eu queria Eu agradeço, Roberto, pela que você... oportunidade aí, pelo bate-papo, até de rever você. A gente, né, nessa pandemia toda aí, a gente acabou não conseguindo se ver mais. Então, é um prazer, né? Muito obrigado mesmo. E estou sempre às ordens. Sempre que puder, quiser debater algum assunto, eu tô com vocês aí. Ah, tá certo. Eu que agradeço e pela generosidade aí de aceitar o nosso convite, né? Eu imagino. E eu sei que você é um profissional de alto gabarito aí no seguro, que eu respeito muito, já trabalhamos muito juntos, né? E Obrigado. desejo É, sucesso aí, a MSS Adjuster, né? Eu sei que eu fiquei sabendo aí desse novo projeto aí, bem no comecinho, né? Você me confidenciou e foi. hoje isso tomou uma forma, né? E eu fico muito contente aí de fazer parte da sua história aí, de ter trabalhado com você e da gente ter tido muito sucesso em vários projetos que nós desenvolvemos, né? Com E você certeza. tem E alguma se Deus quiser, consideração a gente final vai para ter o mais aí pessoal? pela frente. É isso aí. Você tem alguma consideração final para o pessoal aí? Eu agradeço aí a todos que participaram, né, que ficaram aí esses minutos aí com a gente. Agradeço, né, e estou à disposição, né, o pessoal, a maioria aí me conhece também, né, estou às ordens que precisar, alguma consulta, né, se tiver algum caso específico aí, alguma dúvida técnica que eu puder ajudar, estou à disposição de todo mundo. Tá certo. Lembrando para todos, inclusive para você também, Everton, essa live vai ficar gravada aqui no GTV, logo após o encerramento. Eu vou postar no GTV e a partir de amanhã no YouTube, em todas as redes sociais. E lembrando a todos que essa live também faz parte de um aquecimento a um projeto novo, que é um evento, uma aula online que eu darei dia 30 de junho às 20 horas no lançamento da Rota de Peritos, que é um programa que auxilia profissionais que de peritos judiciais. Agradeço a todos vocês pela participação, agradeço a você, Everton, e nos vemos em breve aí. Um abraço a Com todos. certeza. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigado mesmo. Valeu. Tchau, tchau.